O regime de competência é um método de registro de lançamentos contábeis, onde são feitos durante o período de competência de receitas ou de despesas efetuadas. Na prática, isso significa que os registros contábeis são contabilizados na hora em que são consumados. Ou seja, se a companhia fizer uma despesa no mês de janeiro e só efetuar o pagamento no mês de março, o registro contábil será efetuado em janeiro. Isso porque esse é o período de competência dessa despesa. Portanto, independentemente da data que o pagamento será feito, a despesa será registrada no dia e no mês que a transação foi feita. Quais jogadores devem optar pelo regime de competência? Entender quais empresas devem optar pelo regime de competência é algo complexo. Afinal, se é obrigatório na legislação fiscal, significa que toda empresa deve utilizar, certo? Depende. É que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, no item 22, estabelece o regime de competência como recomendado para demonstrações contábeis. É por isso que o DRE possui um modelo conhecido. Legalmente, qualquer empresa pode optar pelo regime de competência. No entanto, as grandes são obrigadas a isso. É o caso das SA, cujo regime de competência deve ser utilizado na sua escrituração. E para a declaração do IR de pessoa jurídica, em caso de pagamento dos tributos com base no lucro real, o regime de competência também é necessário. Mas, no fim, quais são as vantagens e as desvantagens de escolher este método de jogo? A principal vantagem do regime de competência é que ele lhe dá uma visão mais ampla e qualificada da estrutura da empresa. Um exemplo é que este regime é utilizado na montagem do DRE, que é um documento bastante valioso, capaz de mostrar como andam os projetos da empresa. Já um dos principais problemas atrelados à visão que o regime de competência oferece é que ele nubla seu discernimento sobre o caixa atual da empresa. Com isso, é muito fácil se perder e se complicar em relação ao planejamento. O que é o regime de caixa? Trata-se de um regime contábil em que as receitas e despesas da empresa só são contabilizadas quando entram ou saem de fato do caixa da empresa, e não quando são negociadas, compradas ou vendidas. Dessa forma, a empresa só é tributada pelos valores recebidos e não quando gera suas notas fiscais. Ou seja, o regime de caixa segue o fluxo de caixa da empresa, já que só será contabilizado o dinheiro em que foi de fato recebido e no momento em que foi recebido. Mas por que é importante entender o que é o regime de caixa? O regime de caixa é importante porque atualmente é o regime mais simplificado e utilizado no Brasil, e favorece empresas que trabalham com vendas a prazo ou com datas de pagamentos diferentes da venda. Isso porque o imposto poderá ser pago apenas após o recebimento do dinheiro de seu cliente, e não quando sua equipe emitir notas fiscais. Exemplo do que é o regime de caixa na prática. Por exemplo, seu cliente comprou seu produto e parcelou de 8 vezes. Sua indústria pagará imposto cada vez que seu cliente pagar uma parcela, e não quando sua fábrica emitir a nota fiscal, no momento da compra. Assim, há uma boa vantagem, já que sua fábrica paga um imposto parcelado na mesma proporção do que vendeu para seu cliente. Pontos positivos do regime de caixa. Demonstra a situação real do caixa da empresa ao considerar os pagamentos efetivos. Informa sobre a liquidez do negócio, inclusive no que diz a respeito à capacidade da organização de honrar com suas obrigações trabalhistas, fiscais, entre outras. Contribui com as tomadas de decisões no curto prazo. É de fácil adoção e compreensão. Pontos negativos do regime de caixa. Ignora os resultados operacionais, já que a visão é focada no que acontece no momento. Prejudica decisões de médio e longo prazo. Não possibilita o controle prévio das despesas.